professor Edivaldo aqui na área. O Estado ele publicou uma autorização para um concurso. Inicialmente, são 15.000 vagas aí para professores de Fundamental 2, ensino médio. É lógico que isso aí, né, foi feito um levantamento aí pela POESP, tem pelo menos 90.000 vagas que são ocupadas aí pelos professores contratados. Então, com certeza, essas 15.000 vagas, pelo menos, vai ter o triplo desse número de vagas aí, o concurso do Estado. E a gente já está aqui preparando para vocês um curso de toda a parte geral, legislação, o currículo aí do Estado, né? Esse novo ensino médio, BNCC, os autores, né, da parte geral que irão cair assim por diante. Então, é um curso extremamente robusto e, com certeza, você vai aprender muito aqui com a gente. E BK Concurso é o jeito certo de aprender. Vamos nessa, então. Então, eu vou começar o nosso curso aqui sobre Constituição, né? A gente vai falar da Constituição Federal de 1988, mas eu vou fazer uma digressão aqui para vocês entenderem, né, o processo aí, como é que se dá uma Constituição. Só lembrando que a gente tem dois tipos, né, de Constituição aí. A gente tem a Constituição outorgada, tá? E a gente tem a Constituição promulgada. O que é uma Constituição outorgada? Ela é imposta. Lembrando que em 1824 a gente teve a primeira Constituição aqui no Brasil, ainda era, né, no período aí da monarquia, e ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, né? No início até que tinha toda uma perspectiva, né, para uma Constituição promulgada, porém o rei, né, ficou insatisfeito com tudo que tinha colocado, né, os deputados tinham colocado ali na Constituição, ficou irado e, consequentemente, fez essa Constituição outorgada. E mais, uma coisa muito interessante, que ele colocou o quarto poder, né? Como vocês sabem, nós temos três poderes, né? Mas o Dom Pedro teve, né, a pachorra aí de colocar o quarto poder, que é chamado poder moderador. A única Constituição do mundo aí que tem quatro poderes, né? Tinha na época, depois foi mudado isso aí. Aí depois, então lembrando que Constituição a gente tem sempre o período, né, da política, né, como é que está acontecendo naquele momento, todo o processo. Aí em 1891 a gente vai ter a mudança, né, a gente cai a monarquia, entra, né, a república, e aí a gente vai ter uma nova Constituição, né, de 1891. A gente está aí, né, na primeira Constituição republicana. Então, estamos aí na segunda, né, no caso. Beleza? Aí uma outra coisa, como eu estou falando para vocês, né, é a questão política da época. Aí, em 1934, a gente vai ter uma outra Constituição, tá? É a segunda promulgada, né? A gente teve a primeira outorgada lá em 1824. Então, lembrando que o contexto político que está rolando na época, né? Em 1934, por exemplo, a gente vai ter aí a segunda Constituição promulgada. Lembra que a primeira outorgada, né, imposta foi lá em 1824, com a monarquia, e agora, em 1934, a gente já está na segunda Constituição promulgada. Aí já é a época de Getúlio Vargas, né? Tem todo um movimento aí para a justiça, os trabalhadores e assim por diante, tá bom? Mesmo durante esse período aí, né, continuando, a gente vai ter em 1937 Getúlio Vargas novamente, né, que vai fazer aí a terceira Constituição, ela também é, né, promulgada aí no caso, né, que vai ampliar o poder, né, do mandato do presidente. Então, toda uma jogada política vai existir aí. Depois, a gente vai ter uma outra Constituição, a quarta promulgada aí, que vai ser justamente em 1946, né? Final de Getúlio, que ele vai ter em 1945, aí muda novamente dentro da República, né, o grupo político, e aí a gente vai ter uma Constituição em 1946, mas de caráter liberal, né? 1967, a gente vai ter aí uma nova Constituição, mesmo porque mudou também
nesse momento vocês sabem que a gente está no regime militar, né? E, consequentemente, eles vão mudar a Constituição para instituir aí o AI-5, né? Todo aquele movimento que vocês já ouviram falar. Aí vem a nossa Constituição, que a gente vai trabalhar aqui, né? 1988. Nós vamos ter aí a nossa Constituição, que teremos muitos ganhos, né, democráticos, sociais, culturais, educacionais, e é justamente isso que a gente vai trabalhar a partir desse momento, né, na nossa primeira aula aí, que é justamente começando aí pelo artigo, né, 205, que a gente vai dar início aí à nossa aula. Eu fiz essa, né, pequena digressão aí para você entender todo o contexto político, né, que as constituições elas vão, né, tendo aí esse corpo no Brasil. Mudou né, o contexto político, consequentemente eles vão mudar aí a Constituição. E essa de 1988, né, ela não é diferente, é chamada inclusive de Constituição Cidadã, né, pelas conquistas, né, democráticas que nós tivemos aí, mesmo porque a gente está saindo de um regime, né, militar para um regime democrático. Consequentemente, vai ter que mudar aí a Constituição, como foi feita, e é isso que a gente vai trabalhar a partir desse momento. Beleza? Então, vamos nessa. Vem comigo aí para vocês entenderem o contexto educacional dentro dessa Constituição Cidadã, como foi chamada aí, né, a nossa Constituição. Tranquilo? Vamos nessa, então? Eu vou trabalhar com vocês aqui a seção 1 da educação, né, que vai tratar da educação, da cultura e do desporto. Então, esse artigo 205, normalmente a educação é do 207 ao 214, porém, eu vou só fazer uma digressão aqui para o 205, para vocês terem uma ideia, né, de como a Constituição trata essa questão aí da cultura e da educação, tá bom? Então, o 205 diz o seguinte, olha, a educação, direito de todos, muito importante isso aqui, olha, de todos, e dever, então ele separa aqui, olha, direitos e deveres, e dever do Estado e da família. Olha só que interessante, para não cair na armadilha do trocadilho lá na hora. Então, é direito de todos, ou seja, todos nós estamos nessa. Mas o dever é do Estado e da família, ou seja, são eles que vão cuidar aí da educação dos educandos, né? Como são chamados aqui na Constituição e na LDB, tá bom? Eles também chamam aí de educandos. Será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade. Então, a sociedade aqui, olha, ela entra como colaboradora. É isso que precisa ficar claro e vocês entenderem direitinho para separar lá e entender, né, a pergunta. Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, muito importante isso aqui, olha, exercício da cidadania, e a sua qualificação para o trabalho. Então, qualificar, por isso que os estados e os municípios, né, os estados principalmente, vão trabalhar, né, com os educandos, principalmente a partir do primeiro ano do ensino médio, essa questão aqui da qualificação para o trabalho, ou seja, através dos cursos técnicos, né, que são ministrados aí pelos professores e, consequentemente, orientado aí pelas secretarias de educação, ou do Estado, do município, da federação, tá? Mesmo porque está garantido aqui na Constituição Federal. Ok? Então, é isso que é importante, vocês irem observando as letras, as frases, né? As palavras, e vocês observam que todos aqui estão conectados. Então, gente, vamos caminhar um pouquinho mais aqui, vamos para o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, aqui eles vão falar desses princípios que são extremamente importantes. Olha só, o 1 aqui, ó.
igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Olha, aqui já entra uma coisa muito importante. Então, o importante não é só você dar acesso, ele tem que permanecer. Por isso que a escola, juntamente com vocês aí que são professores, a gente está dentro de um processo chamado de gestão democrática, né? Todo mundo precisa participar desse processo. A gente vai ter aqui essa questão do acesso e permanência. Então, não basta só, né, o Estado favorecer aí dando uma vaga. Ele tem que ter, o aluno tem que ter a vaga e ele precisa permanecer na escola para acompanhar aí, né, e aprofundar o seu aprendizado. Aí vem aqui para o 2, olha só. Interessante agora, hein? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. Muito interessante essa parte aqui, porque ele tem que, nesse processo, né, que eles estão falando para a gente aqui, esse aluno precisa aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, tudo isso aqui é muito importante quando a gente trabalha esse artigo aqui 206, ok? Aí vem uma outra coisa muito importante que é o terceiro, ó. Muito importante. Pluralismo de ideias. Olha só, gente. Então, muito cuidado, porque agora a gente está vivendo um momento muito complexo, né? Na sociedade, a polarização e tudo mais. Então, precisa ver que é pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas, privadas de ensino. Então, aqui as duas estão imbricadas, né? Através da coexistência. Então, a gente precisa ter aqui as duas coisas juntas. Coexistência, ou seja, essas duas instituições, tanto pública quanto privada, elas precisam estar envolvidas aqui totalmente com essa educação desses meninos. Mesmo sendo aí um colégio particular e tal, eles precisam cumprir as regras. Lembrando que se ele for municipal, a escola municipal, a educação infantil, cabe ao município, através da sua supervisão, né, fazer as orientações nas escolas aí, né, da educação infantil. E o colégio particular, né, de ensino fundamental e ensino médio, a incumbência de fazer essa, né, orientação é do Estado, através da supervisão do Estado. É isso que precisa ficar claro. Porque mesmo sendo particular, mas aí precisa ter uma supervisão do Estado, tá? Na parte de orientação, cobrança dos deveres desses colégios, assim por diante. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Aqui é tranquilo, né? Porque ele está falando que o particular, necessariamente, né, não vai ter gratuidade, muito pelo contrário, é pago, eles precisam sobreviver. E, consequentemente, quem garante isso aqui é a escola pública. Ok? Artigo 206, né? O item 5. A gente vai trabalhar, é muito importante prestar atenção aqui, olha. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei. Então, é aqui que eles vão tentar pegar vocês, né? Porque a valorização não é só dos professores, é valorização dos profissionais, tá? Aqui entra toda a equipe gestora da escola, né? A supervisão, que fica nas diretorias, né? Ou nas DEs, né? Se for estado, se for município, diretorias regionais de educação. E eles vão ter que trabalhar dentro dessa perspectiva, né? A valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, olha só. Por isso que tanto os estados quanto os municípios precisam desenvolver aí plano de carreira, porque está garantido aqui no 206, com ingresso exclusivamente por concurso público. Aqui é muito importante, olha aqui a palavra, essa palavra, exclusivamente. Então,
a gente pode até ter o contrato, mas esse contrato não pode ser permanente. Chega um momento, né, que precisa fazer aí o concurso, tá? Concurso público, que é isso que vocês vão prestar, olha. Extremamente importante. Agora vem uma outra coisa aqui importante, provas e títulos. Então, na educação, o único concurso que tem provas e títulos, além, né, das questões objetivas, dissertativas, vocês também precisam apresentar os títulos. Eles valem pontos aí. Então, isso é extremamente importante, tá? Mas isso ocorre nas redes públicas, ok? E é muito interessante porque a Constituição está chamando de rede, a LDB vai chamar de sistema. Aí, quando você chega nos documentos dos municípios, você vai ter também chamado de rede. Então, muito cuidado para não confundir isso aqui, tá bom? Então, lembrando que a Constituição Federal, ela está chamando aqui de redes. Então, isso aqui é dado aí pela emenda constitucional de 2006, tá bom? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, quem vai regulamentar todo esse processo da gestão democrática é a LDB. Então, lá a gente vai ver direitinho, né? Vocês vão observar nas aulas que eles vão trabalhar o tempo todo com essa gestão democrática aqui. Garantia de padrão de qualidade, ou seja, não basta você oferecer a vaga, você tem que ter, essa vaga tem que ter qualidade, tá? O menino precisa sair realmente preparado da escola. Depois, piso salarial profissional. Olha, importante aqui, ó. Piso salarial profissional nacional. Então, a gente tem aí os municípios que não conseguem chegar ao piso, a federação completa. Alguns estados e municípios é até mais alto, então não há necessidade de complementação, porque ele vai ultrapassar, ok? O teto federal. Então, para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Então, a gente tem um piso nacional. E os municípios e os estados, eles têm que ter lá, né? Se tiver acima do piso, ótimo. Se não, o governo federal precisa complementar, tá bom? Através lá do Fundeb e tudo mais. Então, gente, olha, esse nono, ele é extremamente importante, né? Porque é de 2020. Então, eles fizeram aí uma emenda constitucional, nós já estamos na emenda constitucional 108, significa dizer que eles já emendaram, né? Já mudaram 108 vezes essa Constituição, né? Que é o conjunto de leis que rege o país, que a gente está vendo aqui. E aí eles vão colocar, acrescentar, antes os princípios iam até o 8º, e aí eles acrescentaram o 9º. Olha o que eles acrescentaram aqui para a gente. A garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Significa dizer que o cara pode continuar estudando durante todo o processo aí, né, da sua educação, passando lá dos 17, 20, assim vai, tá? Isso aqui vai abranger o pessoal da EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Extremamente importante essa inclusão aqui dessa emenda constitucional 108. Aí vem aqui uma coisa muito importante, né, que é o parágrafo único. Né? O que eles vão dizer? A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, eles vão fazendo aí essa regulamentação, tá? Dessa lei, e o prazo, né, para os municípios, isso aí já foi, né? Porque eles estão falando lá no início da Constituição, 1988, né? Que é a nossa Constituição, e, consequentemente, é muito importante, porque a gente vai ter aqui
né, esse plano de carreira dos profissionais de educação, extremamente importante para a nossa área, tá? Isso é fundamental. Olha o que diz aqui, olha, o 207. As universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial e obedecerão aos princípios indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, as universidades elas vão ter aí autonomia para desenvolver todo o seu trabalho, né, na área educacional. É lógico que tem aí, né, a federação, né, que tem que fazer essa supervisão e tal, mas a universidade ela goza aí de autonomia, tá? Para desenvolver o seu trabalho. Outra coisa importante aqui, olha, é facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Ou seja, as universidades elas vão decidir o que elas querem fazer, né, os profissionais que elas irão contratar e assim por diante. Segundo, disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica, ou seja, abrange aí todas as universidades, né, sem distinção. Depois, o 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, muito importante a partir daqui, porque vamos ver as garantias, ok? Então, as garantias são as seguintes. Primeiro, a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Olha só, gente. Isso aqui é extremamente importante bater por aqui. Por quê? A gente vai ver isso o tempo todo, aqui na Constituição, depois na LDB, tá? Depois da BNCC, no ECA. Então, todos eles vão abordar essa mudança que ocorreu aqui, né? Dos 4 a 17 anos. E aí ele vai colocar dos 5, sabe? A banca, né? O examinador aí, o cara que vai fazer as questões, eles vão pegar justamente nesses detalhezinhos, tá? Vamos colocar algumas fotos. 2 próximas e sempre uma correta, que vai ser essa aqui, tá? E normalmente eles trabalham com essa perspectiva, colocando vários anos lá para confundir você. Mas aí você vai focar aqui, olha, dos 4 a 17 anos. É obrigatória e gratuita. Assegurando, inclusive, sua oferta gratuita para todos que ela não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, aqui também ele já está deixando claro que o pessoal da EJA, que não conseguiu adequadamente, poderá estudar aí posteriormente. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Tá? Isso aqui já, na LDB, a gente já vai ter mudança e, consequentemente, já vai abranger tudo. Mas você tem que focar, a gente está na Constituição Federal, tá bom? Vamos focar aqui na Constituição. Aí depois, quando chegar lá, a gente já vai ver. Atendimento educacional especializado aos portadores. Olha só o problema que a gente vai ter aqui, que você vai prestar atenção. Tá? A parte de inclusão não existe, não é mais portadores, tá? Eles vão chamar lá pessoas com deficiência. Mas aqui na Constituição, eles ainda chamam de portadores. Então, muito cuidado, porque eles podem fazer uma pegadinha justamente nessa jogada aqui. Provavelmente eles não vão fazer isso porque está contra a legislação lá, as outras, né? Seguintes, LDB, o ECA, né? E consequentemente a BNCC e assim por diante, os documentos do município, todos eles falam, já caiu isso aqui de portadores, tá? Mas vamos entender que existe a diferença hoje. Mas a Constituição fala disso aqui. Se ele pedir dentro da Constituição, aí não tem jeito, tá bom? Porque eles não mudaram ainda. Preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui outra pegadinha. Eles usam a palavra preferencialmente e pode falar para você que é obrigatório.
tá? Então, são duas palavras diferentes, próximas, que vocês precisam prestar atenção. É isso que eu ficar tranquilo aqui para vocês, tá bom? Educação infantil em creches e pré-escola. As crianças até 5 anos de idade, tá? Então, aqui, olha, fica atento também, porque os documentos do município vai chamar aqui, né, de SEI, né, Centro de Educação Infantil, mas aqui eles estão chamando de creche. Então, fica atento também. Então, a LDB também vai chamar de creche, tá bom? Educação infantil em creches, pré-escola, né? E mais um detalhe importante, porque além do SEI, tem a EMEI também, que é a complementação, né? Mas isso aí a gente vai ver nos documentos posteriores, tá bom? Então, precisa fixar aqui. Então, item 4, educação infantil em creches e pré-escola, né? As crianças até 5 anos de idade. Por quê? Com 6 anos, aí já vai para o Fundamental 1, tá bom? Agora, para o item 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, você vai ter que desenvolver o seu trabalho, né, em sala de aula, de acordo com a capacidade de cada aluno. Então, no seu plano, né, no projeto pedagógico da escola, que vocês vão fazer aí, né, democraticamente, porque a gente está dentro de uma perspectiva aqui, né, de uma gestão democrática, você trazer todos para esse projeto, aí você vai ter que desenvolver, né, nesse projeto, deixar claro lá que cada um vai ter a sua capacidade, o professor observa que não vai trabalhar com uma turma homogênea, e sim uma turma heterogênea. Está claro aqui? Então, fica atento em relação a isso. 6. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Isso aqui é o pessoal que trabalha, já está trabalhando normalmente, aí ele vem para o período noturno, tá? Então, precisa trabalhar aqui, olha, com as condições do aluno, fazer as adaptações. Então, isso aqui já fica claro que a escola precisa se virar para poder trabalhar com esse menino, adequando a situação dele, né, quando normalmente ele trabalha, a parte noturna. Depois, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Então, tudo isso aqui, olha, extremamente importante. Olha, começa aqui, programa suplementar de material didático, aquele material que vem do governo federal normalmente. Se não vier, o Estado vai ter que arcar com isso, porque está garantido aqui, olha, programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aqui no transporte é muito interessante. Se ele estuda na zona rural, consequentemente está longe da escola. Mas ele precisa... Aí o que os governantes começaram a fazer? Levar a escola até próximo à casa do aluno. Porque até 2 quilômetros, normalmente, ele não precisa de transporte. Então, para não arcar com esse transporte, consequentemente, a escola vai ficar próxima das casas. Tá bom? Então, 208, continuando aqui. Item 1 aqui, olha. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Gente, fundamental essa palavrinha aqui, tá? O que quer dizer isso? Subjetivo. Ou seja, a pessoa precisa ter, né, esse direito total. Então, se alguém entrar com uma ação, vocês vão ver aí na sequência, o gestor não tem como ele recorrer, tá? Porque é um direito subjetivo. Ele tem que fazer. Ele tem que conseguir essa vaga
né? Porque esse ensino, o acesso, ele é gratuito e subjetivo, ponto. Tá claro? Porque essa palavra, às vezes, aparece na prova lá e vocês ficam em dúvida, né? Porque é uma palavra diferente, subjetivo, o que é isso? Ele pode pôr outro chamado objetivo, que é outra coisa, entendeu? Então, fique atento, marca aí, lembrando que você precisa ter o seu caderninho e marcando lá as palavras mais importantes, as frases, e como que isso aí vai ocorrendo para chegar na prova preparado, tá bom? E aí a gente vai aqui para o segundo, ok? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente, ou seja, será responsabilizado e essa autoridade terá que responder na justiça por que ele não está conseguindo dar conta, porque é subjetivo, ou seja, ele precisa se virar e dar conta disso. Vamos lá então, gente, para esse aqui, o inciso 3º, que diz o seguinte: compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, aqui, as escolas, né? Quando os meninos entram lá, o pai leva o responsável, né? Faz a matrícula, e eles entram no site para cadastrar esses meninos. Então, recensear é contar. Então, o governo federal, através do MEC, ele tem tudo lá, todos os números, ele sabe exatamente quantos alunos estão matriculados hoje, tá, em todo o Brasil, sabe as escolas, a turma. Então, tudo isso tem lá bonitinho, contado, porque as próprias secretarias das escolas alimentam lá o sistema. Tá? Então, aqui é uma incumbência do poder público fazer isso. Recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada, tá? Extremamente importante, por isso que tem que, sei lá, né? Junto aos pais e responsáveis, o poder público ele é corresponsável aqui, tá? De fazer todo esse trabalho para poder ter esse aluno ali, né? Estudando direitinho. Essa é a importância da gente ter aqui uma Constituição que a gente precisa cumprir, né, o que tem nessa Constituição. É isso que é importante e é isso que vocês precisam saber.